Pessoal, então vamos entrar aqui com a nossa live. Hoje a gente vai falar de um tema que é super interessante. A gente vai agregar tantas questões aí de atividade física, quanto de técnicas que ajudam no tratamento das dores nas costas. Então, de tratamentos aí sem cirurgia, né? Então, uma série de coisas que a gente pode fazer, tá? Eu vou convidar aqui o Thiago e já vou apresentá-lo. Deixa ele entrar aqui. Fala, negão, tudo bem? Vini, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Pessoal, então eu vou iniciar a apresentação aqui. Bem, o Thiago, chamo ele de negão porque ele é meu amigo de infância desde 90 e bem poucos, né, negão? Não é de agora, não. Começo de 90. Exatamente. E, bem, a gente estudou junto a vida inteira, tudo, e quando no final do ensino médio, o Thiago veio para São Paulo, veio fazer faculdade de esporte na USP e desenvolveu a carreira dele nessa área. Iniciou aí como instrutor em academia, personal trainer, e depois fez uma série de outras especializações em áreas afins aí da saúde, da saúde física, etc. Ele fez pós em nutrição, fez pós em uma série de outras coisas, e ele fez um foco muito, muito legal numa área que chama Rolfing, que é uma técnica, na verdade, né, que ele vai explicar para a gente logo mais. É uma técnica que ajuda não só para pessoas que têm dores, como para pessoas que não têm problemas de coluna, problemas de outras articulações, né, porque o fundamento dela é mais profundo do que isso, até na prevenção de certas lesões. Então, é o que a gente vai falar, o tema hoje vai ser basicamente isso. A gente vai trocar algumas ideias sobre isso. Né, negão? Fala aí mais ou menos a tua visão aí. E só para me apresentar para os seus seguidores também, eu sou neurocirurgião, sou especialista em cirurgia da coluna, eu só trato doenças da coluna, né? Não trato doenças de crânio, e o meu foco é tanto nas doenças degenerativas, que são as mais comuns, as dores nas costas, etc., como as doenças complexas e deformidades, né? Então, esse é o foco do meu dia a dia. E aí, na minha área, é fundamental que eu tenha uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento, né? Porque nem tudo é cirúrgico. Aliás, muito pelo contrário, a grande maioria dos tratamentos são tratamentos conservadores. Então, essas áreas afins que ajudam na melhora desses pacientes é fantástico. Fala aí, negão, fala um pouquinho aí de você. Pessoal, boa noite. É um prazer estar conversando com vocês sobre o tema que eu amo e com uma pessoa que eu amo também, que é o Vini, não é de hoje. Então, ele já me apresentou e como amigo de infância é gostoso apresentá-lo também, né? O Vinícius, na verdade, ele é um estudioso. Ele é um notívago, estudioso. Ele passa muitas horas da noite dele estudando, muitas horas mesmo. E não é de hoje. Só para vocês terem uma ideia, essa residência que ele fez são mais 6 anos de estudo, fora as especializações que ele fez na Alemanha e um monte de lugares que ele está aí estudando sempre. Então, quero dar boa noite também para o pessoal que está assistindo aí, é um prazer. Já vi que tem uma galera. Pessoal, uma das coisas é que não aparece todas as mensagens para mim. Eu já fiz algumas lives, então muitas das mensagens que estão aparecendo é mais para quem é o convidado da live, que no caso é o Dr. Benítez aí. O Dr. Benítez é difícil de chamar, porque como é amigo de infância, eu acho que vai ser Vini mesmo. Bom, eu entrei com bastante vontade de falar a respeito do Rolfing para vocês hoje, como uma terapia aí auxiliar, complementar e às vezes até principal, e com esses acometimentos dessas dores. Essa semana o Vini postou no Instagram dele que aumentou em 40% o número de dores na coluna em pessoas que não tinham dor na coluna. Então, apareceu um estudo essa semana que o Vini postou, aumentou o número de dor em 40% de pessoas que não tinham dor na coluna. Por que será?
Porque os nossos hábitos com essa quarentena mudou, né? As pessoas estão ficando mais tempo sentadas, mais ainda do que elas ficavam e mais ainda deitadas do que elas ficavam. A gente vê live por aí que quando a pessoa vira sem querer a câmera, ele tá lá deitadão, ele tá super bonito, com a roupa bonita tal, às vezes tá de terno, mas aí sem querer ele vira o botão da câmera e ele tá deitado de chinelo ou de meia e espreguiçadão. Então, como eu falei para quem estava me assistindo a hora que eu entrei para testar o áudio, essas coisas aí, agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, eu estou de cócoras. Então, é uma questão muito importante a gente repensar a maneira como a gente está vivendo, né? Eu deixo até uma pergunta para o Vini aí, apesar de eu ser o entrevistado e, na verdade, eu acho que é um bate-papo. Vini, por que existe tanta dor na coluna se a gente já tem tanta informação de como prevenir, de como tratar, de como resolver esse problema? Então, como que ainda existe? Sabe? Qual que é a explicação de tanta dor? Legal. Isso é um detalhe assim, que é muito importante a gente entender para não atribuir as dores e não atribuir os problemas que aparecem na coluna a detalhes do nosso dia a dia. Então, a gente tem que entender o seguinte: a biomecânica do ser humano, ela é uma biomecânica que sobrecarrega a coluna. Por quê? A gente é bípede, a gente anda em pé, e ao longo desses últimos anos a gente vem aumentando a longevidade. Então, hoje em dia, os seres humanos vivem mais. E quanto mais se vive, mais se sobrecarrega a coluna, né? E as articulações. Então, com a tendência de viver mais, com o passar dos anos, tem também o surgimento de mais dores. Isso é um primeiro ponto. A outra coisa que a gente tem que entender, que é importante, é saber que os problemas de coluna eles estão muito ligados à genética individual. Então, as pessoas elas têm uma carga genética que vão determinar se ela vai ter uma proteção ou não da coluna. De forma que pessoas que, às vezes, têm 20 e poucos, 30 anos, já têm dores nas costas. Fala, puxa, como uma pessoa, às vezes, saudável, até atleta, que pratica atividade física com frequência, já tem dores nas costas. Qual que é o motivo disso acontecer? Então, tem um motivo disso. O motivo, basicamente, é a genética que determina isso. Então, muitas das vezes, a pessoa surge com uma hérnia de disco e fala, puxa, será que foi porque eu abaixei, né, porque eu carreguei aquele determinado peso, etc., ou porque eu caí quando eu tinha 12 anos, né? A pessoa sempre fica querendo buscar uma justificativa única, e não existe essa justificativa única. As questões são multifatoriais, são vários fatores que, associados, levam a um indivíduo a desenvolver dores nas costas. Só que tem uma questão, a gente só tem uma coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo, que a genética não tem o que a gente possa fazer. Você nasceu com aquela genética, você vai levar para o resto da vida. Porém, tem uma coisa que você pode interferir, que é no seu hábito de vida. E isso é fundamental. Ele não garante que você não vá ter dor, ele não garante que você não vá ter problema nas costas. Não é isso que ele faz. Mas ele te protege e diminui a chance de você vir a desenvolver um problema de dor nas costas no futuro. Então, a atividade física ela é fundamental. A preparação do corpo, do core, né, que é a musculatura intrínseca que abraça a coluna, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas na academia acabam não trabalhando porque não tem a orientação, elas precisam ter esse foco, né? E aí que entra todas essas técnicas alternativas que vão fazer parte do bem-estar das pessoas, né? Porque não dá para querer resolver tudo com um procedimento invasivo, com cirurgia, etc., né? Então a gente tem que tentar sempre antes resolver com questões aí menos agressivas, né? E aí, Thiago, eu pergunto para você, como que você explica para a gente o que é o Rolfing? De onde que ele veio? De onde que ele surgiu? Como que foi a evolução dele? Quem acaba utilizando o Rolfing no seu dia a dia? Como que funciona essa questão, a tua visão aí de um especialista nessa área? Legal. Bom, pessoal, quem criou o Rolfing foi uma nova-iorquina que chama Ida Rolfing. Ela era estudiosa na época que se formou uma galera de terapia corporal aí, junto com o Feldenkrais, com o criador da osteopatia também. Então, ela criou essa técnica.
usando muita manipulação, mas muita integração com o movimento e integração com a educação somática também, que é uma questão que a gente tá vivendo muito agora. Então, apesar de a gente usar bastante manipulação na técnica, né, no método do Rolfing, a gente também usa muito movimento. Eles chamam do Rolfing de movimento consciente, mas eu chamo de movimento. E muita educação somática, porque tem muita coisa que a gente aprende que a gente consegue tirar dor. Por exemplo, 80% das dores no calcanhar é por inibição. Não sei se vocês sabiam disso. Ou seja, é que a gente não consegue usar de maneira eficiente os extensores na hora de fazer a propulsão. Então, se a gente treinar um pouquinho de salto, a gente pode já melhorar essa dor no calcanhar. E a gente sabe muito hoje em dia que os nossos pés têm um fator fundamental na ligação com a nossa coluna. O Dr. Benites aí, o Vini pode explicar melhor para a gente, mas a origem embrionária dos músculos do pé é a mesma dos músculos mais internos, mais intrínsecos da nossa coluna. Então, quando a gente tem um pé bem desenvolvido, a gente tem uma coluna bem desenvolvida. O Vini falou também a respeito dessa educação e dessa consciência de a gente ter essa região do core aqui, que é bem trabalhada para ter uma boa relação com a coluna. Então, tudo isso a gente vai dando como educação para as pessoas conseguirem desenvolver uma melhor resposta de proteção e de reação à carga e de aguentar peso e de movimento e, consequentemente, fazer essa função de proteção da coluna, né? Que é uma das funções. Como que o Rolfing ele faz isso, Negão? Como que o Rolfing ele consegue abordar essa questão muscular, essa questão de consciência corporal, etc. Como que ele funciona em bases aí técnicas? Tá. Primeiramente com liberação miofacial, com manipulação, então deslizando o tecido, usando mesmo uma forma mecânica de acessar o que a gente chama de MEC, que é a matriz extracelular, que é onde a fáscia está contida. Então, hoje em dia, tem estudos que mostram pra gente que... vou dar um exemplo bem bobo. Quando a gente bate ou quando a gente encosta em algum lugar quente, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Não é levar a mão? Então, uma reação de retirada. Isso, reflexo de retirada. E o próximo é a via do calor inibe a via da dor. Então, existem estudos hoje em dia que mostram que esses toques, lógico, com a direção certa, com a pressão certa, com o tempo certo, com a manobra certa, a gente consegue acessar umas proteínas que estão lá na nossa MEC, que é essa matriz extracelular que eu estava falando, que elas são as integrinas. E essas integrinas vão estar levando mensagem direta por mecanotransdução, ou seja, por toque, para o núcleo da nossa célula. Trabalhando no que hoje em dia eles estão falando sobre a epigenética. Legal. Que você falou a respeito, lógico, da nossa genética, não tem como mudar, mas a epigenética é uma coisa que a gente consegue ir atrás, estudar, trabalhar e ver o que é o tecido que vai influenciar para a gente tecer melhor essa rede. Então, primeiro, manipulação. Segundo, educação somática. Ou seja, às vezes eu estou assim e não estou percebendo, mas se eu chegar e falar para o meu cliente, olha no espelho, percebe como que está teu lado esquerdo com relação ao seu lado direito. Ou às vezes, antigamente, as pessoas seguravam o celular, o telefone, assim, não era nem celular, e já ganhavam uma postura. Isso daqui, às vezes, por educação, a pessoa já começa a se perceber que ela não precisa ficar naquela posição para se segurar. Correlacionando sempre com a respiração, com os sentidos, com a visão, com a audição, com o olfato. E o terceiro ponto é o movimento. Aí é a palavra-chave, na minha opinião, Vini. O movimento, ele ajuda... Olha, não vou falar que 70%, mas quase 70% nessa história toda aí da educação automática, do toque e do movimento, que no Rolfing a gente chama de movimento consciente. Ou seja, a gente precisa se movimentar para colocar os 33 ossos da coluna lá, que são normalmente o que a gente tem. Não é à toa que existem 33 ossos. Vocês já pararam para pensar por que são 33 ossos na coluna? Não sei quantos ligamentos, não sei quantas articulações, 7 estruturas principais existem para aguentar carga, para proteção e para se mexer.
Exatamente. E fazendo um resumo do que você falou, isso aí é super interessante, porque você, com técnicas aí de estímulo muscular, estímulo facial, né, técnicas de manipulação, de movimento, você consegue informar o organismo, informar o cérebro que as estruturas ali, às vezes, estavam numa posição inadequada, estavam numa postura inadequada, e você consegue manipular isso de uma maneira a trazer conforto para as pessoas. Isso é super legal. E aí eu acrescento até um dado interessante. Quando você começou a fazer, me falou da técnica, eu cheguei a ler algumas coisas na época, que foi o que me chamou a atenção. Eu falei, o que será que essa técnica tem? Aí você começa a perceber, por exemplo, a seleção alemã de futebol, ela viaja para todos os lugares do mundo, quando ela vai fazer as excursões dela, para a Copa do Mundo, para campeonatos, etc., sempre com o rolfista da seleção. Aí você imagina, por que a seleção alemã leva um rolfista que é um profissional deles? Porque tem um fundamento. Ou seja, o atleta, assim que ele termina o jogo utilizando toda a estrutura muscular dele, que é focada para o futebol. E aí, no final do jogo, ele vai ter que ter uma melhora uma melhora da performance desse músculo, né? Ele vai ter que, obviamente, sofrer um repouso, né? Alimentação, etc. Mas esse rolfista, ele faz isso, ele mais ou menos que realinha toda essa questão muscular, ligamentar e facial dos atletas, o que permite uma chance de lesão menor. Então, eles conseguem voltar bem com chance de terem lesões diminuídas, né? Então, é fantástico esse tipo de ação. Então, se os profissionais utilizam esse tipo de técnica, é porque realmente tem um fundamento teórico muito forte por trás, né? E aí, a partir disso, e acho que imagino já tem uns 5 anos, eu comecei a perceber isso, que foi mais ou menos isso que você começou a fazer com mais intensidade, né, Negão? Uns 5 anos aí, né? Estou formado há 10 anos já, e eu também sou Sim. personal trainer, né? Mas quando eu investi mesmo na carreira, tem uns 5, 6 anos mesmo. Exato, que foi quando eu fui me aprofundar para entender as bases teóricas dessa técnica. E aí foi muito legal, porque a partir disso eu comecei a identificar pacientes que tinham dores e que poderiam se beneficiar daquilo. Eu falei, bom, esse é um tipo de paciente que tem exatamente o que eu imagino que seja uma alteração facial, muscular, ligamentar, muito mais do que uma alteração própria da estrutura da coluna, né, dos discos intervertebrais, da própria vértebra, da articulação da coluna. Então, começamos a fazer um trabalho conjunto e a partir disso você começa a perceber a evolução, os pacientes melhorando, né, pacientes com diminuição de dor, com resolução de dor, e muitas das vezes você acaba livrando esse paciente de um procedimento mais invasivo, de ter que fazer um bloqueio ou de ter que fazer eventualmente até uma cirurgia, que é sempre o nosso objetivo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas e devolver elas para as atividades que elas gostam de fazer. Esse é o nosso objetivo, né? E eu sempre falo assim que o tratamento de dor ele é escalonado, ele tem que começar do menos e vai para o mais, sendo que o menos é o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? É o tratamento onde você não intervém, eu como cirurgião não faço nenhum tipo de procedimento. E o mais é quando a gente chega no estágio superior, ou seja, quando não tem outra saída a não ser indicar um tipo de tratamento cirúrgico. Então, que é o que acontece com uma parcela dos pacientes, né? E assim a gente consegue resolver. Praticamente aí 95% ou mais dos nossos pacientes a gente consegue resolver em alguma fase, seja na fase do tratamento conservador, seja na fase de um bloqueio, infiltração, ou seja na fase cirúrgica. E dentro dessa fase de tratamento conservador, então a maioria dos pacientes, todos vão ter que passar por quase todos, né? Tem alguns que vão chegar com casos graves que já são cirúrgicos direto, mas assim, a grande maioria já vai chegar nessa fase de necessitar do tratamento conservador, ou seja, de fortalecimento, de reeducação postural, de conscientização da questão corporal, de mudanças nos hábitos de vida diários e pequenas mudanças. Por exemplo, a pessoa vai ficar deitada o dia inteiro na cama? Não tem como, isso aí vai dar errado. É o que está acontecendo na pandemia, né? Tu fica no sofá, fica assistindo TV
e fica deitado na cama, sem sair, sem se movimentar. Isso é péssimo para a coluna. Segunda coisa, pessoas que trabalham sentadas, por exemplo, elas têm que se movimentar pelo menos a cada 20, 30 minutos. E não necessita de um movimento de fazer uma caminhada de 10 minutos. Não. Só o fato dela sair daquela posição e jogar um papel no lixo, ir pegar um café, tomar uma água, ir no banheiro, isso já é suficiente para ela sair da posição que está sobrecarregando a articulação, a musculatura, os ligamentos e as outras estruturas da coluna e de outras articulações. Então, esse movimento é fundamental. A pessoa tem que fazer isso, né? A todo momento ela tem que se movimentar. E, claro, sempre manter uma rotina de atividade física, uma rotina de atividade nesse sentido. Tiago, para a coluna, especificamente, para as dores na coluna, qual que é a tua experiência com o Rolfing? O que você tem visto de mudança dessas pessoas? Como elas chegam para você? Alguns pacientes que eu mando para você e outros que você acaba recebendo. Com o emprego da tua técnica, quantas vezes na semana você acaba fazendo e qual que é a resposta que você tem visto em geral para essas pessoas? Bom, normalmente quando não está uma dor muito alta, quando não está num grau muito alto de dor, eu faço uma vez por semana a sessão. Normalmente leva de 10 a 15 sessões para a gente completar o nosso tratamento. O que eu percebo é quando a pessoa está com muita dor na região lombar, eu olho para dois lugares. Eu olho para o quadril e eu olho para a torácica. Porque ou é um ou é o outro, na maioria dos casos, que está precisando de ter uma educação, de ter uma liberação ou de ter alguma forma de movimento para ajudar a diminuir essa dor. Então, dor lombar, uma dica aí para o pessoal pessoal, tem que soltar com bolinha, tem que soltar com um rolinho, com rolo de macarrão, o nosso glúteo médio. Eu assisti a live do Dr. Benítez aí com o Paulinho, com o Dr. Paulo Musi. Ele estava também falando de dor lombar, ele falou assim, olha, o ligamento ilho-lombar, falou, né? Então, está relacionado com o quadril. Normalmente, quando é para o nosso tratamento, né, que não é uma intervenção maior, nessa escala que você falou aí, Vini, normalmente essa liberação na região do quadril e ganhar movimento na torácica já ajuda muito a pessoa. Porque o que eu tenho mais visto é quadril muito travado e torácica sem movimento. Sim. Então, essa é uma dica. Olhar para o quadril, olhar para a torácica, normalmente uma vez por semana. E eu posso falar um pouquinho a respeito de dor, que você falou, né, das escalas da dor. A Sim. dor, na minha opinião, ela não é prejudicial. A dor, ela é um aviso que o nosso organismo precisa mudar de alguma maneira. Sim. Então, muitas vezes a gente sente dor, mas a gente quer esconder essa dor. Não, a dor ela precisa ser avaliada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser escutada. A Sim. dor, por incrível que pareça, ela é bem-vinda, porque a dor ela fala assim, olha, teu organismo está indo nesse caminho, mas se for nesse caminho, ela pode virar uma doença. Então a gente precisa mudar o caminho da dor com algum tratamento, com alguma intervenção ou com alguma técnica, né? Então, essa escala de dor que você falou é muito importante, Vini. A maioria das pessoas chegam no Rolfing já com muita dor. Então, o Rolfing ele tem uma questão aí que depois que as pessoas passaram por muitos tipos de tratamento e que não resolveu muito, aí é a hora que eles chegam na dor, no Rolfing. E muitas vezes você faz a tua intervenção, Tiago, ela acaba sendo... Como que é a sequência? Você faz uma vez na semana, 2 vezes na semana? Como que acaba funcionando a dinâmica das pessoas? Bom, quando está com muita dor é de 2 a 3 vezes na semana de sessão para intervenção rápida, né? Para a gente conseguir melhorar mais rápido. E quando é uma dor intermediária para aquelas dores crônicas, é uma vez por semana. E normalmente a gente leva 10, no máximo 15 dias, 15 tratamentos, né? 15 sessões para ajustar esse sistema aí.
porque a gente acredita também que o corpo ele precisa de um tempo para ele se adaptar a essas informações novas que a gente passou nas sessões. Então, não adianta eu querendo levar algum tecido para algum lugar. Não, a pessoa precisa entender que esse tecido ele pode se acomodar em um lugar diferente. Sim. Então, não é aquela técnica, aquela metodologia que fica anos de tratamento. Isso não acontece. Porque alguns pacientes meus, muitas vezes me relatam que depois de 3, 4 sessões, eles já estão com uma mudança no nível de dor, na qualidade de vida importante, né? Você tem observado isso também, né? Exatamente. Porque a hora que a gente acha o ponto gatilho do que está dando essa dor, o alívio já vem. Sim. Só que aí o corpo, ele é um sistema, né? Ele é único. Esse tecido facial, que eu falei pouco dele hoje, mas a gente tem um tecido que envolve o corpo inteiro, ele é único. E às vezes que a gente trata um pouco o sistema, ele já melhora. Mas se a gente conseguir achar mais locais onde a gente precisa levar essa liberação, diminuir essas regiões desses campos tensionais, o sistema ganha mais ainda. Mas normalmente com 10 sessões é garantido que a melhora, para quem não precisa de uma intervenção mais forte ou cirúrgica, a melhora vem. E aí um negócio que é interessante, que obviamente eu tenho que sempre pensar nisso, né? Porque se você não pensar, você nunca vai fazer o diagnóstico, né? Então o médico ele tem que pensar em tudo. Então não adianta eu ser especialista em coluna e a pessoa me procura com uma dor que não é da coluna e eu não consigo nem identificar de onde vem aquele problema. Isso é uma coisa que é fundamental. O especialista ele tem que ter uma formação geral, ele tem que ter uma noção de tudo, ele pode aplicar a técnica dele mais refinada para a especialidade que ele atua, obviamente, esse é o objetivo, mas o diagnóstico é parte integrante da atividade médica, então você tem que participar disso. Então, o que eu queria pontuar agora, é a pessoa que procura muitas vezes com uma queixa de dor nas costas. Ela fala assim, puxa, doutor, tô com essa dor nas costas, ela desce para o bumbum, etc., desce para a coxa, e aí tem vários tipos de dores, ou vários locais anatômicos que podem referir o mesmo sintoma. Seja uma doença no disco, seja uma doença na articulação da coluna, ou seja uma doença muscular e que não seja própria da musculatura lombar, ou eventualmente da musculatura glútea, muitas vezes, né? Como você já citou a questão do glúteo médio. Então, essa confusão que muitas vezes acontece entre os tipos de dores, você também consegue identificar aí na hora que você está atuando com esses indivíduos? Bom, na minha opinião, o segredo do tratamento é realmente o diagnóstico, né? Quando a gente tem o diagnóstico preciso, o tratamento fica muito mais fácil. Graças a Deus, hoje em dia, na minha clínica, chega mais de 90% de indicações de médicos, fisioterapeutas, de pessoas que já vêm com o diagnóstico. Então, isso daí facilita muito a minha vida. E o que acontece nos outros 10% é que eu peço para... Aí é a hora do caminho de volta, né? Para ir para um especialista. Então, o que eu costumo falar é que não dá para a gente trabalhar no escuro. Então, a tecnologia está aí. A tecnologia que eu digo não é nem só de máquinas, mas de estudo, de acurácia clínica, né, dos médicos. Então, a minha sugestão é passar primeiro por um bom médico para depois achar o melhor tratamento. Mas ainda acontece de algumas pessoas chegarem querendo fazer o caminho oposto, de primeiro vir e querer solucionar. De vez em quando, graças a Deus, a gente soluciona até por telefone. Tem vários casos que eu peço para a pessoa me mandar um vídeo do movimento do símbolo da cintura escapular aqui, aí a gente vê alguma disfunção e aí, através dessa, né, avaliação de movimento, eu consigo fazer uma intervenção à distância com bolinha, com bambu, e funciona. Só que quando é dor irradiada, dor que tem formigamento, dor que já está diminuindo força de algum segmento, aí eu costumo falar assim, aí eu converso, nem coloco a mão e já encaminho, porque é uma dor que a gente sabe que está tendo, que
algum bloqueio aí que não deveria ter e é melhor primeiro ter o diagnóstico antes de fazer o tratamento, né? Puxa, isso aí você tocou num ponto puta, muito legal, Negão, que é uma coisa interessante que a gente tem que sempre esclarecer, que é o seguinte, tem situações que, se você não fizer uma intervenção agressiva, cirúrgica, você pode deixar a pessoa sequelada para o resto da vida. E aí, o que eu quero dizer? Muitas das vezes a gente tem profissionais de várias áreas, fisioterapia, outras áreas, que eles colocam na cabeça tentam colocar na cabeça dos pacientes que é possível resolver todo e qualquer problema com a fisioterapia. E acaba levando esses pacientes a uma perda de tempo, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, que vai influenciar para o resto da vida. Isso é desnecessário, porque a gente, toda área, você tem que ter noção da tua limitação, né? Então, eu como médico, como especialista em doença de coluna, eu tenho uma série de limitações. Por exemplo, se eu vejo que o paciente tem um problema que não é cirúrgico, não adianta eu querer propor algum tipo de medicação só e não orientar ele para que procure áreas que são fundamentais para a saúde da coluna dele, como a tua área, por exemplo. Então, essa noção de o limite, a minha atuação vai até aqui, a minha atuação para ali, ela é muito importante e isso faz diferença na vida das pessoas, né? Muitas das vezes você deixar de fazer um diagnóstico, deixar de fazer um tratamento para ficar insistindo num determinado tipo de conduta, isso é completamente errado. E aí é exatamente o que você falou, isso é fantástico. Você é um profissional fantástico, sabe exatamente essas questões e sabe as limitações, né? Como todo mundo tem que saber. A gente, na minha área, eu sei as minhas, na tua área você sabe as tuas, porque senão, o que acontece? São pessoas que são muitos profissionais de diversas áreas que acabam querendo abraçar o paciente e não soltar de jeito nenhum. E mesmo que ele não consiga resolver, ele quer abraçar esse paciente, quer tratar, ainda que não esteja conseguindo dar uma resolução. Isso aí, realmente, a gente tem que ficar atento, tem que informar as pessoas. Muitas das vezes você, como você falou, por telefone você consegue identificar algum pequeno problema e já ajudar, já resolver, né? E é assim que tem que ser. A gente tem que fazer orientação, indicação do que é o mais importante naquele momento para a pessoa dar sequência na vida dela, né? Tiago, em relação à atividade física, né? Então, a gente pensando agora a questão de fortalecimento muscular, do treinamento, da prática aeróbica, que você também sempre trabalhou com o personal, né, orientando as pessoas nas atividades físicas. E com o fortalecimento dessa musculatura do core, que é uma musculatura que, se você soltar uma pessoa que não tenha conhecimento de musculatura, etc., ela vai começar a fazer uma série de exercícios na academia e não vai focar no que protege a coluna, porque é uma musculatura que a gente nunca pensa em trabalhar, né? É uma musculatura intrínseca ali que você não sabe que é tão importante. O que você tem para orientar a gente em relação a essa prática, a rotina de atividade física, do fortalecimento, a inserção da atividade aeróbica, né? E principalmente a orientação dessa questão que, se você não tiver nenhum tipo de instrução, você não vai saber que existe. Massa, que legal, Vini. Cara, tem uma frase sua que eu acho que você me falou já faz mais de 8 anos. Você fala assim: as pessoas saem do meu consultório, eu peço para elas fazerem pilates. Não sei nem Sim. se você lembra disso. Sim, sim. E eu não sei hoje em dia se ainda é uma conduta sua, né? Com certeza. É o pilates ou o fortalecimento muscular. Ele é fundamental, absolutamente. Pois é. Isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, caramba, por que será, né, que o Vini indica tanto o pilates para as pessoas? Aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui entender o pilates. Sim. Apesar de eu não trabalhar com pilates, eu admiro muito os fundamentos do pilates, que é justamente essa integração das cinturas, do trabalho com a respiração para ajudar a fortalecer o core. Então, hoje em dia, na minha opinião, quem não faz nada, uma sugestão, começa pelo pilates. Tá. Porque o pilates ele é a cartilha caminho suave para o movimento.
Sim, Quem já gosta de praticar atividade física, já faz algum esporte, se corre ou se anda de bicicleta, aí eu acredito que a gente já precisa um pouco mais de movimento mesmo, porque daí, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de trabalhar com o incomensurável, trabalhar com o que é imprevisto, que não tem o que é treinado no Pilates. Então, no Pilates, você não vai ter um trabalho de ganhar força numa amplitude tão grande da articulação, não vai ter um trabalho tão generalizado, apesar de ser um trabalho muito bom. Então, para quem não faz nada, na minha opinião, começa a andar e faz Pilates. Para quem faz algum tipo de esporte, vai precisar caminhar para uma coisa que eu estou hoje em dia não, já faz uns 4 anos, trabalhar com movimento. É ganhar força orgânica, é ganhar força que vem lá de dentro. É a gente tirar força para precisar dar um salto, para precisar subir em alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o inesperado. E falando de aeróbio, na live também que você fez com o Paulo Musi, aeróbio, cara, deveria ser igual lavar a mão hoje em dia, deveria ser igual escovar o dente. Aeróbio, ele é tão importante e ele é tão esquecido porque a indústria do fitness, ela surge vários nomes novos para coisas antigas que a gente sabe que existe, e aí as pessoas esquecem que o aeróbio é a base. exato. Então, trocar hábito de ir para o supermercado a pé, voltar carregando sacola, subir de escada. Tem um paciente meu aí lá de Campo Grande, né? Para quem não sabe, eu e o Vinícius, nós somos de Campo Grande. Um médico, inclusive, ele falou assim, Thiago, eu só tô subindo de escada agora. Então, ele sobe 10 andares, o consultório dele é no 8º andar, ele para o carro no 2S, ele chega, sobe de escada, toma banho e começa a atender. Sim. Então, o aeróbio, Vini, passou de 3 minutos é aeróbio. Começa pela definição da fisiologia, sabe? Então, se quem também está parado aí, se começar a fazer uma atividade por 3 minutos, já é aeróbio, já está valendo. E aí vai aumentando gradativamente. Eu sou muito fã da escada. Eu acho que a escada é, assim, o aeróbio mais barato que a gente tem hoje em dia no mundo moderno. Então, eu passo escada para a maioria dos meus clientes e precisa ter. Aeróbio é uma atividade assim que eu tenho um termo que eu até escrevi um artigo hoje, que vai postar no Guia do Esporte, que eu sou colunista, que é assim: o aeróbio é quando a gente faz fogo no fogão a lenha. Sabe quando a gente faz fogo no fogão a lenha? A gente precisa colocar lenha e de vez em quando a gente não precisa dar uma soprada. Precisa ter oxigênio para a gente continuar tendo energia no sistema. O aeróbio é isso. É legal isso aí. Olha só, eu vou até dar uma experiência minha, porque o Thiago me conhece, sabe que eu sempre gostei muito mais de atividade de força, né? Eu sempre carreguei peso, fiz levantamento de peso e tudo mais. Eu, de moleque, a gente jogava vôlei e também eu fazia atividades aí, lançamento de disco, né? Do atletismo, lançamento de peso, tudo mais. Então, eu sempre gostei muito das técnicas de levantamento de peso, da musculação e etc. Só que você fazer só isso, sem dar atenção para a parte aeróbica, é exatamente, vou repetir o que o Paulo Musi falou para a gente na live. Você perde rendimento, porque você começa a limitar o teu ganho muscular pela falta de capacidade cardiovascular. Então você não consegue mais dar sequência, fazer exercícios e carregar peso, justamente porque a tua parte cardiovascular ela está limitada. Então, uma coisa absolutamente não exclui a outra. Então, fazer só aeróbico não é o mais indicado e fazer só o fortalecimento também não é o mais indicado. O ideal é você juntar as duas atividades. Você colocar uma atividade, como o Thiago falou, no nosso dia a dia, você facilmente consegue colocar subir escada, e ele me deu essa dica já tem alguns anos e já tem um bom tempo que eu tenho feito isso. Então, eu vou nos hospitais, eu acabo subindo de escada sempre, eu vou de escada, às vezes eu vou em 2, 3 hospitais por dia, subo esses 2, 3 hospitais de escada, que já me ajuda, né? Se naquele dia eu não conseguir fazer uma atividade física, não conseguir ir para academia,
não conseguia andar de bicicleta ou correr, que eu tenho feito de parte aeróbica, eu já pelo menos fiz algum tipo de atividade subindo a escada, que aquilo já está valendo alguma coisa. É melhor do que ficar totalmente parado. Então, esses pequenos hábitos aí, que a gente vai colocando no nosso dia a dia, eles são fundamentais para a mudança a longo prazo. Né? Às vezes, a curto prazo, você não vai ver uma diferença grande, mas a longo prazo e médio prazo você consegue perceber. E eu percebi muito isso. Eu percebi, mas depois que comecei a fazer a parte aeróbica com uma consistência maior, aí eu comecei a sentir uma facilidade para subir escada que eu não tinha, uma facilidade para fazer determinado tipo de brincadeira, de movimento aqui com as crianças também. Então, você vai vendo que influencia no seu dia a dia mais básico, né? Ou seja, nas suas atividades dentro de casa, com teus filhos, com teus amigos, etc. Então, a qualidade de vida muda bastante. Então, ter uma boa qualidade muscular junto com uma boa qualidade cardiovascular. Isso aí acho que é a chave para a gente manter uma qualidade de vida boa, né? E envelhecer tranquilo, envelhecer com capacidade de fazer o que a gente gosta de fazer, né? Então, é legal essa questão que você falou, né? Vini, um questionamento que eu faço para os nossos seguidores aí, para quem está assistindo, é assim, ó. Por que tem tanto osso aqui? Por que tem tanto osso aqui? Por que tem tanto osso na coluna? É porque, com certeza, a gente precisa de movimento. Porque Exato. isso aqui é informação, 80% da informação vem daqui para cá. A gente só tem 20% de aferência. A gente tem 80% de eferência, ou seja, de tato e pé para o sistema nervoso. E a gente tem duas cinturas, né? Que é a cintura de cima e a cintura de baixo. Então, só para complementar o que o Dr. Vinícius falou aí de aeróbio e fortalecimento, a gente colocaria movimento como terceiro ponto aí, que é o que eu tenho trabalhado muito, que é saber por que essa cintura aqui tem que trabalhar e por que a cintura pélvica tem que trabalhar. Uma, porque a gente respira e os músculos acessórios da respiração estão todos aqui e a gente vai respirar a vida inteira. E outra, porque a gente anda na cintura pélvica, se a gente faz escada, se a gente faz um fortalecimento, ganha amplitude e mobilidade na cintura pélvica, a gente vai, no mínimo, caminhar muito melhor, que já vai ganhar uma qualidade de vida excelente. Enquanto eu estava aqui assistindo a tua parte, Vini, apareceu um recado do Strava mandando eu te dar kudos que você fez atividade física hoje já. Quer dizer, legal. O que eu admiro em você é assim, você é um cara que estuda muito, estudou a vida inteira. Eu posso falar de carteirinha, o tanto que você estuda e o tanto que você é inteligente, mas é um cara que nunca parou de se movimentar. É um cara que tem hora que está mais forte na musculação, mas de vez em quando me manda recado e fala, cara, me manda uma planilha de corrida aí que eu estou precisando correr um pouquinho. Ah, foi a época da escada e incorporou a escada. Então, tem a prática associada com a teoria, que é o que eu admiro mais em você, Vini. Legal. Esse é um dos segredos para o sucesso, né? Exato. Eu acho que a gente tem que, da mesma forma que a gente passa isso para as pessoas, você tem que colocar no nosso dia a dia, né? Para não se tornar só palavras ao vento, né? Essa questão que você colocou do movimento é fundamental, né? Porque a coluna, você tem que deixá-la em movimento. Porque o que acontece quando a gente vai envelhecendo? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mobilidade. Então, se você lembrar do idoso, o que vai acontecer com o idoso? Você chama o idoso, ele não vira o pescoço. Ele vira o tronco inteiro, ele vai se movimentar assim, né? Ele vai meio robotizado. E por que acontece isso? Porque ele vai perdendo o movimento das articulações da coluna. Então, as vértebras que são móveis entre si, elas começam a ficar mais rígidas, mais fixas. E aí a mobilidade vai perdendo. E por que vai perdendo? Pela falta da exploração dessa mobilidade, que é exatamente isso que você falou, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei a ver um fulano que acho que ele trabalha com Pilates, e ele fala exatamente isso, que o envelhecimento ele precisa absolutamente de alongamento, de mobilidade, né, de você usar as suas articulações e proteger com o músculo. Então, isso aí está absolutamente dentro do que a gente espera mesmo, né?
Exatamente. E Vini, você melhor do que ninguém sabe que tem alguns tipos de articulação, que, se eu não estiver enganado, são as sindesmoses, que se não tiver movimento, elas vão ossificando. Então, uma Elas coisa que grudam. era para ter movimento, ela vai ganhando ossificação, e aí depois que vira osso, aí o trabalho é mais demorado, né? Para a gente conseguir mudar essa função dessa articulação aí. Exatamente. Então, é por isso que o movimento e você fazer movimento junto com a atividade física não tem nada assim mais legal de fazer, né? Você faz o movimento e inclui nesse movimento uma atividade física que você gosta de fazer, né? Até sobre isso, Negão, o que você pode falar para as pessoas assim em termos de escolha da atividade física, né? Você vai escolher fazer, vamos entrar aqui na aeróbica. Você escolhe fazer uma atividade aeróbica, a corrida, a bicicleta, a natação ou alguma outra. Como que você acaba sugerindo isso para as pessoas? Cara, e essa parte aí, o fundamental é que a pessoa goste do que ela faz. Então, não adianta começar a correr por começar, mas odeia correr. Então, aí eu falo, nem corre. Aliás, a gente tem uma questão aqui no Brasil, que o ângulo Q do quadril das mulheres brasileiras, ele é bem grande. Então, tem várias mulheres que, se não tiver uma bela estrutura muscular, osteoarticular desenvolvida, é melhor nem correr. Sim. Então, é assim, tem uma aluna nossa da minha empresa que ama dançar. Eu peço para ela, pelo amor de Deus, dança. Dança 40 minutos, dança 50 minutos. E ela manda vídeo pra gente dela dançando, fazendo o aeróbio. Aí o dia que eu peço para ela pedalar, ela fala, ai, nossa, fui forçada, fui muito empurrada, ou estava chovendo. Eu falei, então, pelo amor de Deus, não pedala. Faz o aeróbio que te dá prazer. Acha prazer nesse movimento. Exatamente. Então, fazer o que você não gosta de fazer vai dar errado, né? Vai. Tá tudo certo para dar errado. Tá tudo certo para dar errado, exatamente. Não dá para a gente tentar começar, puxa, não gosto de correr e vou começar a correr. Vai ser uma tragédia, né? Vai ser uma tragédia, né? É por isso que eu acabo dando sempre a opção para as pessoas, ó, fortalecimento. Você pode fazer uma musculação, né, orientada por algum instrutor, ou você pode fazer também o Pilates. Né? Se você gostar mais de um ou de outro, você vai ver no seu dia a dia o que é melhor. Agora, ficar parado realmente não é uma opção. Tiago, sobre a postura, vamos falar rapidinho sobre postura, cuidado postural, no nosso dia a dia, para abaixar para pegar alguma coisa. O que você acaba recomendando na tua prática aí para as pessoas de mudanças comportamentais que elas têm que utilizar no dia a dia? Como levantar da cama, como caminhar, etc. Como que você vê isso? Bom, primeira coisa que eu falo de postura é a postura ideal é sempre a próxima. Então, na verdade, essa frase não é minha. Eu escutei de um fisioterapeuta que o Instagram dele, puxa vida, eu acho que o Instagram dele é Dor Coluna, ou Dor e Coluna. Ele falou assim, então a nossa postura ideal não é a nossa, é sempre a próxima. Ou seja, porque quanto mais em movimento a gente tiver, melhor vai ser a nossa postura. Se vocês Sim. pararem para observar como que eu estava conversando com vocês aqui agora, ou eu estava de cócoras, ou eu estava um pouquinho sentado bem em cima dos meus iscos aqui, que são os meus ossinhos do quadril. Então, galera, essa história de querer ficar com a postura assim, ó, isso aqui você não está arrumando sua postura, você está cansando a musculatura do meio das suas costas, seu romboide, seus músculos de estabilização. Aqui, se a gente quer melhorar a postura, a gente tem que trabalhar a coluna. E ter essa consciência de coluna, aí é um trabalho somático, é um trabalho terapêutico. Falar em postura, as pessoas fazem assim, né? Isso é a grande bobagem. O romboide está sofrendo, o trapézio, região medial do trapézio aí, chega uma hora que ele não aguenta mais, aí vai piorando, aí a gente vai ficando cada vez mais, e aí é pior, porque daí fica num alongamento da musculatura em excêntrica, né? É pior ainda. Então, falar de postura é assim, usar bem os pés no chão, quando possível, sentar, lógico, em cima dos ossinhos do quadril, quando for ficar um tempo maior sentado. A cada 20, 30 minutos, fazer um movimento de levantar ou de ir para o cócoras. Tem pacientes meus do Rolfing que trabalham em empresas multinacionais que eles não podem fazer cócoras no escritório. E ela estava precisando
tratar o quadril dela. Falei assim, vai para a escada de emergência, que lá não tem câmera, faz cócoras e volta. Então, a cada 1 hora, o relógio dela tocava para ela ir para a escada de emergência, ela ainda usava o corrimão para ficar no cócoras e voltava. Então, essa questão de postura, ela é bem subjetiva. Não existe postura ideal. Existe, não fique na mesma postura. Porque, como no começo da conversa, quando a gente usava muito telefone, o nosso pescoço ficava assim. Por quê? Porque a gente usava só um lado. Então, troca a postura, muda, mexe. Para a saúde da coluna, você perguntou para levantar, né, Vinícius? Antes de levantar, se espreguiça. Boceja muito, se espreguiça. Isso daí, tecnicamente, a gente chama de pandiculação. É o nosso corpo se autorregulando. Então, o espreguiçar, o bocejar, é o nosso sistema parasimpático, para quem é da área e está assistindo a gente, ele está ajudando as nossas articulações, os nossos músculos a irem acordando, a deixar o pH de maneira ideal, a deixar a temperatura do corpo de maneira ideal, para a gente poder levantar. Então, depois de espreguiçar na cama para levantar, faz um pouquinho de balancinho. Esse daqui não dá para eu mostrar tão bem para vocês, mas vai ficar dando uma chacoalhadinha na cama. Parece bobo, mas a gente está ganhando muita saúde na coluna. Tem uma frase que eu até já compartilhei com você, Vini, que a gente é tão velho quanto a nossa coluna, né? Ah, é. Essa é do como que eu não chamo ele? Dan? É do Ido Portal. Ido Portal, Ido Portal. Meu mestre de movimento, que eu sigo ele, né? Isso. E aqui no Brasil a gente tem também o Rodrigo lá em Brasília, o Gustavo aqui em São Paulo, que são todos meus professores de movimento. Sim. Então, é coisa boba. Espreguiçar, balançar, pendurar, ficar de cócoras, não ficar mais de 30 minutos sentado na mesma posição, a gente está dando saúde para nossa coluna e melhorando nossa postura. Isso poxa, isso é legal mesmo. E muitas vezes, quando a gente opera os pacientes, né, eles vão para o quarto para se recuperar, e aí a fisioterapia passa com os pacientes já no pós-operatório imediato, no mesmo dia, né, e já começa as orientações iniciais. E muitas das vezes a fisioterapia ou o fisioterapeuta, eles acabam orientando inicialmente como sair da cama. Então, muitas das vezes o paciente não tinha essa consciência antes, né, de como era melhor ele sair da cama, ele se projetar da cama antes de se levantar. E até essas pequenas orientações, pequenos passos aí, acabam mudando e a pessoa coloca no dia a dia. E eu acabo vendo isso porque quando eu vou examinar esses pacientes no pós-operatório, eles deitam na maca de atendimento e aí na hora que eles vão se levantar, eles já se levantam com a postura que eles aprenderam, né, já com o movimento que eles aprenderam da fisioterapia. Então, isso é muito legal, né? Essa interação entre as diversas áreas que a gente tem para manter a saúde das pessoas, manter a qualidade de vida, ela é absolutamente fundamental. Não tem ninguém que consiga trabalhar sozinho, né? Por melhor que a pessoa seja, ela não consegue oferecer sozinho tudo que as pessoas podem precisar, né? Eventualmente, pode ser que o caso seja específico, você vai lá pontualmente, resolve de uma forma, ou eu vou pontualmente, resolvo de outra forma. Mas, em geral, essa integração aí, ela acaba sendo importantíssima, né? Show. Tiago, estamos caminhando para o nosso final aqui, nosso encerramento aí, mais de 53 minutos aí de live, super legal. E me fala aí as suas considerações finais. Eu queria convidar o pessoal que está assistindo, o pessoal da minha página, para seguir o Tiago. O Tiago, um cara brilhante na área dele. E acho que vale a pena vocês acompanharem e seguirem as orientações e recomendações no dia a dia, tá ok? Fala aí, negão. Muito legal. Ô, Vini, eu disse dessa interação que você estava falando aí, que é fundamental. A minha frase sempre é: esteja cercado de pessoas boas. Sim. Então, ter uma pessoa como referência como você, para mim, me dá uma tranquilidade na hora que eu estou trabalhando. Ter outros médicos de referência também, que eu trabalho junto, médico do esporte, fisiatra, me dá uma segurança. Muitas vezes, a hora que eu chego para atender, né, quando eu vou ter que fazer algum atendimento, eu olho a situação, eu pego e ligo para a doutora Fernanda, eu falo: doutora Fernanda, olha, o quadro está esse. Ela pega e fala assim: Tiago, não põe a mão.
faz isso, não põe a mão. Então a gente tem que estar cercado de pessoas boas. Em todos né, multidisciplinar, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, médicos. Essa é uma coisa. E uma outra coisa que eu também percebi, Vini, tiveram muitas perguntas no longo da nossa conversa aqui, e eu vou deixar como sugestão a gente voltar um dia só para responder pergunta. Só para a gente fazer aquele outro tema de perguntas e respostas, e a gente vai respondendo, porque teve muita gente fazendo bastante pergunta interessante aí. Eu acho que a gente pode aproveitar também para uma próxima. Com certeza, com certeza. Excelente, Negão. Eu agradeço a tua disponibilidade aí, queria agradecer as pessoas que assistiram. Eu vou deixar disponível tanto no Instagram como no YouTube essa nossa conversa, que foi uma conversa bem produtiva aí para todo mundo para todo mundo, né? Porque todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que se preocupar com a saúde. Então, isso aí acaba sendo interessante para todos. E aí, fiquem à vontade em assistir e compartilhar a nossa live. Tá ok, Negão? Um abração, cara. Obrigado, até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, amém.